Então, pessoal, vamos para a nossa questão aqui sobre circuitos magnéticos, tá? A parte de eletromagnetismo, ele fala aqui que um circuito magnético com um único interferro está mostrado na figura abaixo, né? As dimensões do núcleo são essas aqui, a área da seção transversal, né? A área aqui do gap também da peça é 1,8 vezes 10 a menos 13 metros quadrados. Comprimento médio do núcleo LC igual a 0,6 metros, né? Comprimento do interferro G igual a 2,3 vezes 10 a menos 3 milímetros. Suponha que o núcleo tenha permeabilidade infinita, né? Ou seja, μ tende a infinito, e que a bobina tem 83 espiras. Que uma corrente constante CC de 1,5 amperes é aplicada nessa bobina aqui, né? E que os efeitos do campo disperso e do espraiamento do fluxo podem ser desprezados. Com base nessas informações, calcule a relutância do núcleo e a relutância do interferro, né? RC e RG, o fluxo total, o fluxo concatenado pela bobina e a indutância total da bobina L, tá? Então, uma consideração importante, né, a gente sempre saber identificar o que são esses dados que ele nos fornece aqui em cima. A área da seção transversal é a área aqui do gap, né, que eu tenho aqui, e também a área do material, né, que é o produto da largura pela profundidade. Essa é a área do material e também a área do gap. E o comprimento médio do núcleo é sempre tomado aqui na parte central do núcleo. Então é esse comprimento que eu estou desenhando aqui, ó, sempre na parte do meio, né, lógico que o meu desenho não está reto, mas é sempre na parte do meio aqui da peça, tá? Então esse daqui é o comprimento só do núcleo, a parte do núcleo, tá? Tomado sempre na parte central aqui da peça, o LC, tá? Então vamos começar com o nosso item A, né? Calcular as duas relutâncias aqui, né? Do núcleo e a depois do interferro. A fórmula que dá a expressão para a relutância, né? RC, é essa daqui, é o L, né? O comprimento médio, dividido pela permeabilidade vezes a área da seção transversal da peça. O L, se a gente está querendo analisar primeiro a relutância do núcleo, né, o RC, ele é o comprimento médio do núcleo, o LC. Então esse carinha aqui vai ser o LC. Ele é dado aqui na fórmula aqui como 0,6 metros, né? Então 0,6 metros, a permeabilidade ela tende ao infinito, né, que nem ele está dizendo aqui em cima. Então a permeabilidade tende ao infinito e a área é 1,8 vezes 10 na menos 3 metros quadrados, tá? Então, se eu estou dividindo um número qualquer por um número que tende a infinito, então o resultado da relutância ele vai tender a zero, né? Ou seja, o RC é igual a zero ampere espira por Weber, né? Que é a medida da relutância. Então, o RC é igual a zero. Depois o RG, né? Que é do gap agora, o RG é igual ao L do gap agora, né? Que na verdade é G aqui, né? Não é L, é o G, que é o comprimentozinho que ele dá aqui em cima, né? Que é 2,3 vezes 10 a menos 3, dividido pela permeabilidade magnética do ar, né, que é o μ0. Por que do ar? Porque aqui eu tenho um gap de ar, né? Antes era o μ do material, agora é o μ0, que é o gap do ar ou do vácuo, vezes a área do entreferro. Então qual que é o valor de G aqui? É 2,3 vezes 10 a menos 3. O valor do μ0, tá? É constante, é 4π vezes 10 a menos 7, né? Isso aqui você tem que decorar, que é importante, né? É bastante recorrente aqui utilizar essa constante nesses problemas. E a área é 1,8 vezes 10 a menos 3, também do gap, metros quadrados, né? Trabalhar sempre no sistema internacional. Fazendo essas contas aqui, a gente vai chegar em aproximadamente 1,01 vezes 10 na 6 ampere espira por Weber. Então esse daqui que é a relutância do gap, né? Do gap de ar, do interferro. Depois na B ele pede para calcular o fluxo total, né? Então no item B aqui, como é que eu posso calcular o fluxo, né? A expressão mais simples que eu vejo aqui no momento para calcular o fluxo é essa daqui, né? O fluxo é igual à força magnetomotriz dividido pela relutância total do sistema, né? Que é o RC mais o RG do gap, né? Os dois aqui. Força magnetomotriz é sempre ampere espira, né? Então é NI, número de espiras vezes a corrente que atravessa a bobina. O RC a gente já calculou aqui que é zero, né? Então não vai influenciar em nada, né? Um condutor de fluxo ideal. E o RG é 1,01 vezes 10 na 6, tá? Então, voltando aos dados, aqui a gente tem uma bobina de 83 espiras, tá? E a gente tem uma corrente elétrica de 1,5 amperes. Então, NI 1,5
vezes 83, dividido por 1,01 vezes 10 na 6. Isso aqui vai dar 0,123 miliweber, tá? Então essa daqui que é, ou 123 vezes 10 a menos 6 também, né? Que é a mesma coisa que 0,123 miliweber, tá? Então esse aqui que é o fluxo magnético no circuito magnético. Depois no item C ele pede o fluxo concatenado pela bobina, né? Se alguém lembra aqui, o fluxo concatenado ele é um pouquinho diferente do fluxo, né? Enquanto o fluxo é só miliweber, o fluxo concatenado, né, que é dado por essa letra aqui, ele é o fluxo vezes o número de espiras. Então o fluxo que uma bobina concatena nada mais é do que o fluxo magnético que atravessa vezes o número de espiras. Então vou fazer 0,123, né? Vezes 10 a menos 3, né? Porque é miliweber vezes o número de espiras aqui que é 83. Então isso daqui vai dar exatamente 10,126 miliweber. Então esse é o fluxo concatenado, tá? Aí por último, no item D, ele pede a indutância da bobina, né? O L. O L eu posso calcular facilmente por N ao quadrado dividido pela relutância. Ou então, ainda o fluxo concatenado dividido pela corrente elétrica, tem que dar o mesmo resultado. Vamos primeiro por esse caminho aqui, se eu fizer N ao quadrado, que é 83 ao quadrado dividido pela relutância, né, que é 1,01 vezes 10 na 6, vai dar aproximadamente 6,8 milihenry, tá? Essa aqui a indutância que eu achei. E se eu fizer por essa expressão aqui agora, né, vamos ver o fluxo concatenado, que era 10,126 vezes 10 na menos 3, dividido pela corrente elétrica, né, que é 1,5 ampere, a gente vai ter aproximadamente 6,75, né, pela aproximação aqui que eu fiz, milihenry, tá? Então, os dois resultados têm que gerar, as duas formas têm que gerar exatamente o mesmo resultado, né? Aqui, por questão de aproximação de casas decimais, deu uma pequena diferença, mas pelos dois caminhos aqui a gente tem que chegar sempre no mesmo resultado, tá? Nesse daqui ou nesse aqui de baixo. Então, pessoal, nessa questão era isso, tá? Qualquer coisa deixar nos comentários, então, até a próxima, valeu!